colocações. Alguém quer colocar a própria experiência? Eu queria colocar. Eu e meu marido optamos pela cama compartilhada e tipo, é muito bom, né? Tem aquela pressão, pessoal, você vai acostumar a criança dormindo com você e depois que pega a pinturinha não quer sair mais. Mas eu acho que se o pai e a mãe estão se sentindo bem e a criança também, né? É muito grande, a gente está pegando só a gente de uma pessoa. Acho que é muito importante. Né? Vamos pegar a pessoa. Quer vir pra cá? É importante a gente se sentir bem, né, do que está fazendo. Não, eu falo pra ele, tudo tem um ciclo, né? Tipo, o dia que ela querer parar de mamar, ela vai parar. Se chegar um momento que eu tenho que desmamar ela, eu vou desmamar. Mas eu prefiro deixar ela completar o ciclo dela de carinho, de amor, que acho que inclusive ela está com 9 meses, né? Minha mamãe, mas ela mama bastante, come bastante, e eu não tenho assim, muito a reclamar, dorme com a gente, sei lá. Não estou me preocupando em, você tem que dar isso para a criança, tem que fazer aquilo, eu me preocupo eu, ela e meu esposo. Né? Porque não, as pessoas falam muita coisa, a gente sofre aquela pressão. Chega uma hora que a gente não aguenta também, né? Como que foi? No início, no primeiro dia, eu não conseguia ela pegar o biquinho. Eu não conseguia, né? Mas quem ajudou muito foi a Silvia, né? Que é a experiência, né? Então ela pegou o biquinho e colocou a mão, decidiu dessa hora pra cá, programando bastante. E, assim, nos primeiros dias a gente sente dor, né? Diferente como eu senti dor. Eu vi que não estava acostumado. Mas sempre foi esperado, né? Nunca tive problema nenhum. Quando ela fica doente, só mamar, só aquela bronquiolite, né? Quando ela estava no pé, quando ele estava no dentinho, não tem problema nenhum com isso. Né? Para ela tudo bem, né? Ela satisfeita. É gostoso, né? A gente curte, porque, tipo, o dia que eu coloco ela no berço, mesmo durante o dia, não sinto que ela está tão confortável como que ela se sente com a noite. Ela fica mais na cama pra gente no berço. Enquanto o berço são um peixe, né? Deixa eu ver ali. Eu sou a Elisa, eu sou mãe da Ludmilla, tenho 28 anos, do grupo de 18 e da Ludmilla Letícia com 8 anos. Na época que a Ludmilla nasceu, eu tinha 17 anos. Ela nasceu no estado normal, mas assim, com um parto tosco, bruto, né? Que uma criança que nasceu com 2 kg de sangue precisa fazer estéreo, mas morreu, né? Você chata, depois que você aprende, né, amadurece, você fala, poxa vida, pra que aconteceu? Por que aconteceu aquilo, né? E quem mais precisava mamar no momento era ela e ela não mamou, porque na maternidade você apresenta você, e durante aquela época mamou muito bem, não mamou amém, não tinha apoio, não tinha auxílio, não tinha nada, né? O peito parecia que ia explodir, parecia um avião, então parecia uma bexiga vermelha, que ia explodir a qualquer momento. Aí vai um vizinho que fala, faz isso, o outro faz aquilo, mas ninguém te ajuda, te pega, coloca ninguém para você mamar em você. Foi em mim muito eu consegui aumentar somente 2 meses e deu certo. Depois eu tive o Lucas, né? Aí no dia do Natal o médico falou para mim não levar esse peito para poder amamentar. É mais fácil Jesus Cristo descer na terra do que eu conseguir fazer isso. Eu não consegui da primeira, mas do segundo que vai, né? Não tinha feito. E o Lucas nasceu no carro, por sinal o Lucas nasceu, eu cheguei na maternidade, né? E naquela época não tinha alojamento conjunto, só que o bebê, como nasceu na rua, né? Tá contaminado, não pode conversar, tem que ficar com a mãe. Foi difícil. Eu acho que eu inaugurei a ideia do alojamento conjunto, né? Ele conjunto comigo e mamou 8 meses, né? Teve aleitamento misto, mamadeira e no peito da mãe e peito da tia, que a minha irmã tinha tido bebê na mesma época que eu também, então eu mamava na tia também, né? E aí, depois de 10 anos, eu me engravidei de novo de gêmeos, né?
E eu já trabalhava na maternidade, né? Trabalhava no Hospital Campo Limpo, o hospital tinha acabado de receber o título do Hospital da Criança, aí chegou a doutora Duchamp, que era chefe do berçário, e falou para mim, aí, você, e chefe da maternidade, do desde o nome, né? Você vai amamentar? Eu peguei e falei assim, eu não tinha pensado nisso ainda, né? Ela falou assim, como assim? Eu falei, como que eu vou amamentar 2 bebês? Ela falou assim, pior se fosse 3. Você tem 2 peitos, um pra cá. Por aí que eu bicho caiu. Eu falei, nossa, se eu não conseguir amamentar, ou se eu não amamentar, que vergonha que vai ser, né? Eu falava, meu trabalho, meu incentivo, né? Como que é esse negócio? Foi indo. Consegui amamentar, tudo bem que Letícia demorou 3 dias para pegar no peito, mas eu não deixava dar complemento, eu falava, ela vai tomar o meu leite, eu vou ordenhar, eu vou dar, e muito custo foi indo, porque assim, eu vejo hoje que amamentar é persistência. Tem a questão do apoio, mas como a Ana falou, você tem que persistir. Né? E a meta também é um sonho. Eu tinha um sonho, eu acho assim, que quando a gente. Não, eu tenho que. Quando a gente não amamenta, a pessoa que dá, porque a gente é menos mãe, é diferente. Eu sinto essa. Parece que quebrou um ciclo, né? Botou mais com a minha filha mais velha. Eu vejo isso, né? E com elas não, a gente é super apegada, né? Eu falo assim que depois da terceira que a cama que virou compartilhada, porque por mais que eu coloque elas para dormir na caminha delas, que eu vou lá e deito com elas na caminha delas, elas vão caminhar toda madrugada. E agora ela tomando as próprias perninhas, né? Então faz só assim no tuca, tem um cantinho para mim, né? E dorme na minha cama, eu tenho que aumentar a cama, porque cama de mãe não sei o que tem, né? Os 4 botam a minha cama. Mas assim, com elas, eu consegui realizar um sonho. É uma coisa muito grande. Eu consegui aumentar elas até 1 ano e 2 meses. Elas me chegaram e falaram assim, mãe, porque eu trabalhava em 2 hospitais, estava terminando a faculdade, e elas, no Campo Limpo, a hora que eu tinha ligado, eu podia descer e dar o peito. Quantas vezes fosse necessário? No outro hospital que eu trabalhava, eu já não podia. A creche era no outro lado da rua, tinha toda uma logística para fazer, para chegar lá, né? E eu não conseguia. Toda vez que eu chegava lá, eles estavam gritando, e eu também começava a chorar, porque era um desespero muito grande, e elas chorando porque elas queriam peito e eu não tinha esse tempo para poder ficar dando. E aí, na hora que elas me vinham lá, eu pegava elas na creche, elas vinham de lá da creche até a minha casa, não dava no peito. Não queria mais dar mais. Eu falou para mim, olha o que você está fazendo. Está sofrendo você e está sofrendo elas. Vamos tentar ver se a gente consegue tirar. Elas estavam com 1 ano e 2 meses. Eu consegui tirar o peito. Elas não foi assim tão traumatizante porque não foi nada, simplesmente não foi nada. Mas todo dia elas queriam o peito. Todo dia eu tinha que mostrar o peito para elas tiravam o peito, beijavam o peito. E até hoje, viu o peito, mãe, posso pegar o peito? Eu não consegui ainda desmamar. Eu falo isso, me dói muito. E assim, me emociona demais falar sobre a amamentação. Porque amamentar é tudo de bom. As minhas amigas falam, você ainda não conseguiu desmamar da amamentação antiga. Eu falo, eu não consegui desmamar. Só falar o assunto amamentação, quando eu vou fazer alguma aula, vou dar alguma aula, vou ajudar alguma mãe, eu trabalho no berçário. Quando eu parei de amamentar, meu leite demorou 1 ano para secar. Eu não conseguia fazer o leite secar. Toda vez que eu vou falar de amamentação, que eu vou adicionar alguma coisa, eu sinto que o meu peito parece que começa a encher, eu começo a avançar a produzir. Quando eu fiz o curso de doula, a gente teve o dia inteiro falando de amamentação. Na hora do almoço, parecia que eu nunca tinha parado de amamentar, meu peito estava vazando. Porque eu vou ser doadora, né? Vou voltar a ser doadora de novo. Porque universal. É uma coisa assim, é um sentimento que não tem explicação, né? É amar, é amamentar com paixão. Eu adoro essa camiseta da Carla. Meu marido fala assim, ela usa, lava, passa e guarda. Eu falo, é a minha alegria. Eu não posso nem engordar, porque ela tem que servir para mim no trabalho. Então é isso, gente, amamentar é persistir. E a mãe que amamenta, o sentimento dela, como a minha falou, por incrível que pareça, é diferente. É muito diferente. Então, assim, é uma coisa que vale muito a pena mesmo, né? Amamentar. Eu sou hoje uma mãe realizadíssima com a minha Letícia. Assim, eu falo, se elas quisessem, eu tinha continuado a dar de mamar, mas eu acho que elas cresceram para dar uma de adulto, né? E elas falam, então todo mundo, as meninas do leite, falam que elas estão prontas para dar aula de amamentação para estimular. Porque elas falam que cada neném tem que mamar o peito da sua mamãe, né, que não pode dar chupeta, que se o neném quiser alguma outra coisa para chegar, que pode ser o dedinho, que ela chupa o dedinho, né? E elas andam com esse Mateus, essa Giovana delas aí, para tudo quanto é lado, e ela diz aqui que vai amamentar. Então, assim,
se formar quanto antes. Meu nome é Elisete, eu sou trabalho na área de educação e eu tenho 3 filhas e as minhas 3 filhas eu amamentei as 3 durante 4 meses. Então, assim, eu não tenho esse sentimento, entendeu? Eu tenho o mesmo sentimento pelas minhas 3 filhas. Aí, agora eu não entendi, porque você falou, teve um filho que você não amamentou bastante, não teve outros que não amamentou, é isso? Eu amamentei, acho que eu amamentei 2 meses só. E eu fiz muito curso, porque eu queria muito. Lucas, eu amamentei, eu vou dizer, eu amamentei 8 meses, mas a amamentação assim, mista, né? Mamadeira, meu peito e a minha irmã, que também tinha tido neném na mesma época, também. E depois foi. E você falou que você tem um sentimento diferente pelo filho que amamentou menos, amamentou mais. Como que é esse sentimento? Eu não entendi direito. Né? Porque assim, eu queria muito me doar e não consegui. Então assim, eu sinto isso. Eu tenho assim, parece que eu tenho uma dívida. É um sentimento com você ou um sentimento com o seu filho? Você acha que tem um sentimento diferente pelo que você amamentou e pelo que você não amamentou? É com você. Ah, tá. Eu acho uma dívida, que eu sinto que o vínculo, né? O vínculo que foi criado, é muito diferente. Eu quero sempre estar sofrendo uma coisa que eu não fiz. Pra eles, assim, o jeito deles. As gêmeas são muito mais apegadas comigo. Muito. Eu sei porque também eles já cresceram e a diferença de idade é muito grande, né? E eu sinto que eu não consegui mamar. Eles estão crescendo também pro mundo e eu não consigo ser feliz até hoje. Porque eu tenho essa coisa de parece que quebrou, né? E não. É diferente. Eu sinto assim, é diferente. Quer fazer pergunta? Acho que eu vou perguntar Não. A gente costuma falar que se estiver doendo é porque tem alguma coisa errada. Deixa eu falar. O que a gente sente a gente chama de reflexo de ejeção de leite. Ou seja, o reflexo de sentir sair leite. Dá uma fisgadinha ou ardência, mas não é uma coisa que doa, que incomoda. É que nem, por exemplo, quando você vai fazer xixi no corpo, você sente alguma coisa ali, né? Então o xixi pode sair ardido, então pode ser sinal de alguma coisa. Se você estiver ressecado, pode ser que doa um pouquinho na hora de evacuar. Mas é fisiológico, é uma coisa assim natural, entendeu? Então não é que dói. Se estiver doendo muito, pode ser sinal de alguma coisa errada. A pega do neném está errado, como se fala, pode ser uma mastite, que é uma inflamação, né? Então, pode ser alguma coisinha que intervir, tem que ajudar. Mas não é para doer, não. Não é para doer. Por que essa língua do bebê Por que a saliva do bebê resseca o peito? Resseca? Não. Na verdade é o contrário. O que a gente fala é assim, para antes de amamentar e depois de cada mamada, o próprio leite, a gente meleca o bico, molha o bico para o próprio leite, porque o leite ele tem já tudo que para proteger a mão. Proteger o mamilo. E ele é muito hidratante, então ele funciona muito bem. Para mim, pelo menos, foi ótimo. Então, você faz essa proteção e a saliva do neném ela não racha. Se você tem esse cuidado, não acontece nada de ruim com o bico da mãe, não. Inclusive, é a saliva do neném que diz para o corpo da mãe o que ela precisa produzir naquele leite para o bem-estar da criança. É uma matemática fabulosa. Deus sabe muito bem. O bebê só pode mamar no peito da mãe? Então, o que ele fala de amamentação cruzada? Pode mamar na mãe e pode mamar em outras pessoas também. Mas existem alguns cuidados, né? Me ajuda com a amamentação cruzada. Hoje ainda não é mais do que, né? Mas na prática não pode, porque assim, o leite
dela é feito pro bebê dela, né? Não é feito pro bebê dela. Então, se ela tiver uma bactéria e passar pro bebê da outra, pode ficar doente. Então, pode tomar outro leite, mas tem que ser um leite que tem que ir para o hospital, tem que pasteurizar, aqueles ferros, congela, mexe, e deixa o leite bem limpo, né? E seca. E aí pode dar para os outros bebês, mas o leite puro, assim, não pode, só a mãe com seu filho. É a mamita compulsada, né? Antigamente podia. Mas a gente mas em termos práticos, Mas antigamente também você conhecia todo mundo à volta, né? Você tinha Hoje bem vem perto da outra pessoa. geralmente era família, papai, irmã, né? Então assim, ainda tinha as mães de leite, né? As mulheres que eu tive escravidão, mãe de leite, ama de leite, né? Mãe de leite, né? É interessantíssimo, hoje a gente aprendeu, mas eu falo que é mais ou menos assim, a saúde é assim, hoje você pode correr, tá? Você deve correr, que é ótimo, amanhã você não pode, você só caminha. Então essas coisas é meio, sabe, meio difícil, muda sempre, a gente a menina não pode. Sim, pesa e durante o dia você percebe que ele enche e vazia. À noite. Tem horas que fica tão cheio que ele até deforma. Fica durinho, você sente como se fosse uma pedrinha mesmo. Mesmo que não tenha chegado a empedrar, que a gente fala, né? Empedrar, tem que fazer massagens, tem que ajudar aquele leite a sair. Mas você percebe as flutuações durante o dia. Assim. Está mais cheio, está mais fugindo. Dá para perceber. Sim, né? Ou quer colocar algo? Fran, peraí. Eu queria Fala, querida. E a minha história com a alimentação foi muito positiva, porque infelizmente meu pai não foi como eu planejei, como eu incentivo. Eu tive que passar depois do trabalho de parto, eu tive que e passei por uma cesárea, e foi super traumático, assim, estou trabalhando isso ainda. E depois que o Lucas nasceu, a gente foi separado, né? A gente ficou 8 horas sem se ver. E eu não tive a amamentação na primeira hora, e a gente ficou 8 horas sem contato nenhum. Então isso também foi muito, muito difícil. Eu só chorava na recuperação, né? Depois da cirurgia. E assim, tudo que eu sabia desse vínculo que se faz nessa primeira hora, dessa amamentação, a importância do olhar, do beijo, do banho, tudo que a gente conhece que tem esse benefício não foi possível comigo, deu tudo errado a palavra. E aí, quando o Lucas veio a primeira vez para mamar, eu estava muito aflita, assim, porque eu sabia que ele estava muito horas sem mamar e com muito medo que eu tinha que ele não fosse fazer essa técnica correta, não fosse vincular. E o bom foi que eu consegui, né? Ele teve uma pega boa, ele conseguiu mamar e tal. E aí depois eu ficava assim, olhando para ele e ele não me olhava nos olhos. Teve essa quebra, né, de vínculo. E mesmo ele mamando, eu sentia que ele mamava por necessidade de mamar fome mesmo, não por vínculo. Ele não olhava nos meus olhos. O tempo que ele estava mamando, se eu olhava para ele, ele não olhava para mim. Ele desviava o olhar, o tempo que ele olhava para a mama ou para outro lugar. E isso, assim, no começo me machucava muito. Eu sabia que estava ocorrendo isso, né? E aí, com muita insistência, foi difícil. Eu senti 2 meses de sentir dor no domingo, não foi só no começo, foi 2 meses que eu sentia a sensibilidade. E aí foi bom porque, assim, com essa insistência na amamentação, aos poucos, acho que ele foi aumentando esse vínculo, resgatando essa parte que foi quebrada no nascimento. E aí, depois, com o tempo, ele começou a vincular de volta, a olhar no olho. E eu percebo que hoje a gente tem um vínculo irresgatável, digamos assim, foi superada essa parte do nascimento com a amamentação. Acho que foi muito importante. E hoje ele mama, ele está fazendo ainda, está mamando ainda. A gente agora está na fase de desmamar aos poucos. Mas assim, foi fundamental para, pelo menos, assim, cobrir uma parte desse nascimento traumático que foi esse parto dele. Então foi muito bom.
E eu lembro que não, vou cobrar lá em casa, ela nasceu grandão, né? Ela falou assim, nosso pobre vai precisar de outro leite, porque é muito grande, né? Não tem leite, não vai dar conta, lembra não? E ele foi até 7 meses e pouco só com leite materno. Então, não tem alimentação com 6 meses. Lá com os 8, 9 meses que ele começou a alimentação complementar. Sempre assim, gordinho, forte, saudável, só leite. Agora ele teve um resfriado. Pode só fazer uma pergunta? Eu ia te perguntar mesmo, como você disse, seu pai, né? Você falou. E você teve algum problema na amamentação? Na alimentação? Teve? Machucado você? Não teve espinho? Colorido? Sim, teve muito. As 2 primeiras semanas foram bem difíceis, teve fissura, tive que assim, insistir mesmo, foi persistente, superar mesmo que não estava assim legal alimentar, sabe? Eu sabia da importância e do quanto isso era importante para resgatar esse vínculo meu dele, mas no começo foi difícil. Aí depois para homem é diferente, é outro universo, é outra história. Mas pensando assim em questões para o profissional de saúde, por exemplo, como conscientizar uma mãe que ela vai ter dor sim, que vai ser incômodo sim, que não vai ser fácil, que às vezes ela não vai ter apoio, que às vezes ela não vai ter tempo, que o trabalho vai cobrar, que a família vai cobrar, que a vida vai cobrar, mas que isso é importante. Como fazer isso? Eu não sei se, para quem eu decidiria essa pergunta, mas como fazer a mãe se conscientizar de que, ou uma adolescente, que às vezes não tem paciência, não tem tempo, ou alguém que trabalha e precisa daquele emprego, porque vai cobrar, ou uma mãe solteira que não tem o apoio da família, como conscientizar ela da importância disso, que isso precisa ser feito? Eu acho que a gente tem que começar falando da maternidade. É diferente você parir e ter um filho. Tem que trabalhar a questão ser mãe. Né? Então, eu acho que a partir do momento que você... Porque assim, a gente trabalha muito a questão, porque tem que ter o parto natural e tal. Com certeza isso incentiva muito ela, porque ela vai vivenciar esse processo mais forte. Eu acho que parte daí. Né? E a questão do preparo na gestação também. De tentar vincular ela com esse bebê já no bebê. Porque que ela passa diferente do tipo de parto, mas principalmente a cesárea, eu acho que é pior ainda, porque vai ter mais dificuldade e ela não vai ter esse vínculo tão forte na criança, sabe? Talvez ela não saiba dessa importância de insistir, de persistir. Então, acho que tem que começar pelo pré-natal, né? Mas assim, trabalhar a questão de ser mãe, né? Que ela vai vir o bebê, que vai depender dela, que ela tem que vincular com a criança. Acho que tem que começar por aí. E aí depois. Esse apoio eu acho que é importante, né? De a gente estar incentivando, mas não como uma regra, ela tem que amamentar por isso aqui, mas que ela tem que despertar mesmo esse instinto materno, de ela oferecer esse alimento para o bebê. É porque você perde sono, né? A gente perde sono, é dolorido, tá de madrugada com dor, fala, eu tenho que fazer isso. Mas eu acho que também assim, que toda mãe quer o melhor para o seu filho. Algumas exceções, mas a maioria, toda mãe quer o melhor. Então, se a mãe entende que o leite materno é o melhor para o seu filho, ela está se sentindo agradável, ela está se sentindo. Mas a gente tem que começar antes do né? Mas a gente trabalha tanto no pré-natal, assim, né? Mas eu acho muito importante essa sua questão, porque assim, o natural é que aconteça dessa forma. Mas o que eu tenho percebido na prática é que existem variáveis aí que a gente precisa começar a ter um olhar, levantar alguns estudos, não sei exatamente como, mas a gente percebe às vezes uma discrepância no diálogo, do discurso da mãe com o que acontece na prática. Não, eu sei que amamentar é legal, eu quero isso para o meu filho, eu sou mãe, eu quero melhor para o meu filho, mas não está rolando, não rola, deu. Então, assim, eu percebo que na prática, não sei se de repente a sua pergunta veio disso, mas eu percebo que na prática tem, às vezes, umas. É que aqui na Casa Ângela a gente tem tanto acolhimento, tem tanta informação, que eu acho que aqui é uma parte, talvez. Mas no dia a dia, fora, a gente vê muito
muitos problemas na amamentação. E eu acho que tem alguma coisa ligada assim com o doar. A gente não dá o que não tem. Então, as dores emocionais daquela mulher, como ela foi concebida, gestada e parida, criada, sexualidade, tem essa sexualidade não está bem resolvida, tem uma série de questões, uma série de variáveis que eu acho que pode sim influenciar e ela de alguma forma inconsciente rechaçar. E não ter a força de vontade. O primeiro Eu empecilho acredito que tem assim. E aí talvez essa nossa acolhida, esse nosso apoio seria de outras formas, sei lá, terapia, ouvir o que foi aquela história, tentar reprogramar aquela história. Enfim, hoje em dia tem uma série de técnicas de renascimento, de vida passada, de reprogramação, de programação neurolinguística. As coisas são bem modernas e a gente tem um ferramental aí que pode ajudar. Eu tenho uma inclinação de que eu acho que alguma coisa começar a falar da escola, sabe? As crianças são pequenas, crianças de alimentação. Porque chega na adolescência ser uma coisa que todo mundo. É porque fica um tabu, né? Tem período que você não fala nada, tem vergonha de falar, não toca. Aí a gente engravida, daí, ó, tem que mostrar as bonecas vêm com a mamadeira. E chuveiro. Então, assim, né? Você não vê a criança brincando com a boneca do seio, a não ser que ela tenha dentro da casa dela algo natural, né? Outro dia eu comentei isso com a minha mãe ficou absurdo. Eu incentivando, né? Eu comprei um slinguinho para ela brincar. Porque por enquanto ela ainda é pequenininha, ela não tem muito tempo de brincar com boneca. Então eu estou me incentivando. E eu achei besteira. Porque ela tem uma associação que vai estimular o peito de criança. Sei lá o que passa na cabeça dela. Tem muita coisa pra gente ainda aí estudando e conversando. Mas alguém quer falar alguma coisa? Vamos então dividir em grupos, né? Nós vamos dividir em 4. São 4